Então, estava falando aqui de Kepler, rapidinho, né? Tem uma coisa interessante, ó. Ele percebeu essa nova estrela, uma estrela explodindo, né? Que é um evento astronômico fantástico. E ele percebeu uma nova estrela e também um cometa, né? Nas suas observações. E aí, se vocês olharem aqui, tem um termo sublunar, né? Porque é como se a Lua ela dividisse como o modelo geocêntrico, porque estava que a Lua ela dividia em sublunar e supralunar, né, o universo. E aí você tinha os eventos, ele viu que isso aí era um evento que não se encaixava no modelo geocêntrico, tá? Porém, ele defendia isso. Eu disse a vocês que muito por causa das convicções de ser católico, né, e acreditar na Igreja Católica. E aqui era o observatório dele, num local bem afastado, era o melhor observatório que existia na época. Ele chegou a propor um modelo, porém, como ele não tinha muito conhecimento matemático, ele não escreveu, não descreveu esse modelo. Mas com os estudos, chegaram à conclusão de que o modelo dele seria mais ou menos assim. Aqui eu tenho o modelo geocêntrico primeiro, modelo geocêntrico, Terra no centro do universo, todo mundo girando em torno da Terra, o movimento de Marte, aquele negócio meio louco, gira em torno de um ponto, gira em torno da Terra. Modelo geocêntrico, heliocêntrico de Copérnico, Sol no centro, Terra girando em torno dele, todo mundo girando em torno dele. Por que eu estou botando Marte aqui? Porque existia o problema da órbita de Marte, vou falar já já. Como é que seria a teoria de Tycho Brahe? Olha que loucura, né? Como eu disse, ele não queria dizer que a igreja estava errada, ele queria defender isso de todo jeito. Então ele disse, a Terra está no centro. A Terra é o centro. Todo mundo gira em torno, todos os outros planetas giram em torno do Sol, e o Sol, junto com todo mundo encangado nele, gira em torno da Terra. Olha que loucura. Então ele disse, a Terra é o centro do universo, o Sol e os outros planetas giram em torno da Terra. Porém, o Sol gira em torno da Terra e os outros planetas giram em torno do Sol e todo mundo junto, né? Junto com o Sol girando em torno da Terra. Olha que loucura. Ele viu que isso estava errado, velho. Era só ele colocar o Sol no meio que já tinha acabado esse problema, mas ele não queria aceitar isso. E aí veio Kepler, né? Que era um ótimo matemático, né? Kepler, e aí ele viu que Kepler era um ótimo matemático, vem de uma família meio conturbada, a vida dele era meio conturbada, mas ele acabou ganhando essa vaga de assistente de Tycho Brahe, né? Ele acreditava, por ser um matemático, né, que as coisas tinham que se encaixar no modelo, na geometria plana, que era uma geometria perfeita, e que Deus não faria o universo senão utilizando as figuras geométricas, o triângulo, o círculo, o quadrado, o retângulo, essas coisas do tipo. Só que e aí ele tentava encaixar o universo nessas figuras, né? A loucura da cabeça dele. Que é esse modelo baseado nos sólidos geométricos, né? Não deu certo, lógico. Só que ele acreditava que a física funcionasse. E como ele acreditava nas leis da física, ele viu que essas órbitas elas tinham que ser elípticas e não circulares. E aí acabou convencido disso. E aí ele escreveu um livro, mandou para Galileu, mandou um para Tycho Brahe. Galileu desprezou, rejeitou as ideias dele. Galileu, já disse a vocês, ele era bem abusado. E Tycho Brahe, embora não tenha concordado com o que ele escreveu ali, em tudo, né? Viu que a matemática dele era muito boa, que ele tinha conhecimentos e interesse por astronomia. E aí convidou ele para trabalhar, né? Ó, venha trabalhar comigo, eu preciso de um matemático. Eu tenho as observações, mas eu não tenho a matemática. E aí chamou ele para trabalhar. Quando Tycho Brahe morreu, ele herdou tudo isso. E aí tem algumas coisas bacanas, né?
Ele acreditava muito nas observações precisas de Tycho Brahe. Isso foi importante, porque o primeiro trabalho dele foi explicar a órbita de Marte. E aí ele pegou as observações de Tycho Brahe e conseguiu, juntando com a sua matemática, explicar o porquê que aquilo ali acontecia, né? Utilizando a órbita elíptica e não circular, como era previsto inicialmente. E aqui está o modelo, né? O que acontece? Olhando para o céu, a Terra é esse pontinho azul aqui, tá bom? E Marte é esse pontinho vermelho. Olhando daqui da Terra, você não vê, você vê os outros planetas fazendo isso ó, no céu, né? Ao longo do ano. Mas Marte, você vê Marte fazendo isso daqui, ó. Então, tem um problema, esse S aí. Por que isso está acontecendo, né? E era um problema. Por que essas observações não batem? E aí ele viu o seguinte, a Terra está aqui atrás, Marte está aqui na frente. Então, Marte está na frente da Terra. Se você pegar um ponto 1, no ponto 1 de Marte, eu marquei no céu aqui, esse aqui é o céu olhando daqui da Terra. No ponto 2, Marte continuou indo. Ponto 2 está aqui. No ponto 3, a Terra se alinhou com Marte. Está aqui. No ponto 4, a Terra já passou de Marte. Já passou de Marte. No ponto 5, a Terra foi-se embora. Já foi-se embora. Já está na frente de Marte. Estava atrás, alinhou com Marte, passou de Marte. Isso acabava dando esse movimento ó, retrógrado, esse movimento estranho, esse S no céu. Daí ele conseguiu explicar isso daí, né, que era um problema na época. Aqui, para lembrar os planetas, né, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte está depois da Terra, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Lembrando que Netuno também tem anéis aqui, ó, só que os anéis de Netuno são escuros, né, e aí não dá para a gente visualizar. Os de Saturno refletem muito bem a luz, que são pedras de gelo, né? E aí refletem muito bem a luz e você consegue visualizar esse anel. E aí Kepler propôs as três leis que regem a gravitação universal que nós vamos estudar agora, né? Então aí eu tenho, antes, o movimento da Terra. A Terra, ela tem vários movimentos, tá certo? Só que nós só estudamos 2. Então ela tem o de translação, nome grande, movimento grande, que demora 365 dias ao redor do Sol. Só que são 365 dias e aproximadamente 6 horas. Então eu tenho 365 dias e 6 horas. Quando eu pego essas 6 horas durante 4 anos, então em 4 anos eu tenho 24 horas a mais, não só 365 dias. Então, durante 4 anos, quando eu pego essas 6 horas a mais, eu tenho um dia a mais. E aí, de 4 em 4 anos, você tem o ano bissexto, que é um ano com um dia a mais. Beleza? Por isso que de 4 em 4 anos, fevereiro tem um dia a mais, né? 28 dias e depois vira 29 dias. A questão de fevereiro ter só isso é porque outros meses foram roubando, tem historinha, tá certo? Por exemplo, julho, em homenagem a Júlio César, agosto, em homenagem a Augustus, e aí você tem que esses caras, eles queriam que os seus meses tivessem 31 dias, e aí eles roubaram o dia de fevereiro, e aí agosto tinha 31, né? E aí Júlio César, para não passar por baixo no mês de julho, disse, olha, eu quero que o meu também tenha 31, pega um de fevereiro também. E aí o coitado de fevereiro foi ficando com 28 dias, né? Tem as explicações para isso daí. Sim, esse ano bissexto, ele não é à toa, tem uma regrinha que diz isso daí, tá certo? Não é todo de 4 em 4 anos, sempre tem esse ano bissexto, porque tem uma diferençazinha aí, né? É importante, isso aí foi para ajustar o calendário, porque o calendário tinha um erro. Para ajustar o calendário foi feito isso, tem uma continha por trás disso daí. E o movimento de rotação, que demora 24 horas para girar em torno do seu próprio eixo,
que é o movimento de um dia. Fora esse, existem outros dois movimentos, que é o movimento de precessão e o movimento de nutação. Então é como se fosse o seguinte, quando você bota um peão para rodar, esse peão, quando ele está acabando, a velocidade dele, ele começa a bambolear aqui, ó. Esse movimento de bamboleio, bamboleia, é um movimento de precessão. Então, ele está girando, a Terra gira assim, fazendo isso, ó, um bamboleio. Esse movimento é chamado de precessão. Só que, ao mesmo tempo, ele também dá uma balançadinha assim, ó. Esse movimento de balançadinha aqui, ó, chamado de nutação. É um movimento de rotação, precessão e nutação. Então, tem outros dois movimentos. Uma precessão, que é um bamboleio completo, demora 25.800 anos. Demora muito, por isso a gente não estuda. Já o de nutação, que é um zigue-zague desse para frente e para trás, demora 18 anos, né? É um movimento mais curto, mas ainda assim muito longo, né? Por isso que a gente não consegue perceber esses movimentos. Mas a precessão, ela foi percebida porque a estrela que aponta lá no extremo norte, ela foi variando ao longo dos anos. Então, ó, eu tinha uma certa estrela, 3.000 anos antes de Cristo. Hoje nós temos a estrela polar, que está exatamente acima, e depois nós vamos ter outra estrela, através das observações, foram percebendo isso, né? Percebeu-se isso, que essa estrela que está literalmente acima do Polo Norte, ela foi mudando ao longo dos anos, né? Por conta dessa precessão da Terra. E aí vem as leis de Kepler. Primeira lei diz o seguinte, a lei das trajetórias. Ele diz que, na verdade, acredita-se que Kepler tenha feito a primeira e a segunda lei e depois ele... Não, então, para a segunda lei ser verdade, então vamos botar aqui uma primeira lei. Então ele diz o seguinte, as trajetórias dos planetas, as órbitas, elas são elípticas. Então ele diz assim, os planetas giram em órbitas elípticas, e o Sol ocupa um dos focos. O que é uma elipse? Uma circunferência é um caso particular de uma elipse, né? O que é uma elipse? Uma elipse é como se eu pegasse aqui... Droga. Daqui. Tá balançando tudo aqui. O que é uma elipse, né? Eu peguei um círculo e achatei ele, tá? Quanto mais eu achatar, é como se eu pegasse dois círculos e soldasse eles aqui, ó. Então ficam dois focos, né? Quanto mais achatados, mais esses focos vão para as extremidades. Mas se eu pegar essa minha elipse e desachatar ela, né? Quanto mais eu vou aproximando ela de uma circunferência, mais esses focos eles tendem a se concentrar em um único ponto. Quando isso acontece, eu tenho uma circunferência. Tá? E aí disse que a circunferência é um caso particular de uma elipse. Então, o foco, essa elipse, ela não é tão achatada assim, tá? A gente coloca assim, bem achatada, com os focos bem achatados, para vocês entenderem. Então, aqui eu tenho uma órbita elíptica, onde o Sol ocupa um dos focos. Se o Sol ocupa um dos focos, está um pouco mais para o lado, né? Na verdade, não é tão achatado, vou falar isso, tá certo? Então, existe um movimento, existe um momento onde a Terra passa bem perto do Sol, e existe um momento onde a Terra passa mais afastado do Sol. O ponto onde a Terra passa próxima do Sol, onde a Terra está próxima, P de próximo, P de periélio, é o periélio. O ponto onde a Terra está afastado, quando a Terra está afastada do Sol, A de afastada, A de afélio, é o afélio. Afélio, afastada, periélio, próxima, beleza? Então, ele percebeu que existe um ponto próximo, chamado periélio, e que existe um ponto mais afastado, que passou a ser chamado de afélio.
Para a Lua e a Terra, esses pontos são chamados de perigeu e apogeu. Apogeu, ponto da Lua próximo, perigeu, desculpa, perigeu, ponto da Lua próximo, apogeu, ponto da Lua mais afastado. E aí, quando a Lua está mais afastada, ela fica menorzinha para a gente, a visualização. E quando a Lua está no perigeu, que é o ponto mais próximo, e se coincidir com uma lua cheia, eu tenho uma lua cheia gigante, uma lua cheia grandona, uma superlua, né? Uma superlua ocorre quando eu tenho lua cheia e a lua está exatamente no perigeu. Beleza? Essa distância entre os pontos, entre os dois focos, não é tão grande, tá bom? É uma distância pequena, de alguns milhões de quilômetros. Então, não é uma órbita tão achatada, tá certo, galera? Mas a gente desenha assim para vocês entenderem. Ó, a órbita da Terra ela é mais assim do que assim, ó. Não é tão achatada. Mas a gente precisa entender isso, por isso esse desenho. O que é esse achatamento? É chamado de excentricidade. Então, por exemplo, o planeta que tem a órbita mais próxima de uma circunferência, ó, é Vênus. A órbita de Vênus, a excentricidade, o achatamento é de 0,007. Então, é muito próximo de uma circunferência. Já o planeta que tem sua órbita mais achatada é Plutão, né, que é o planeta não. Então, o Plutão ele tem quase 0,25. Né, de excentricidade, é uma órbita mais achatada. A órbita de Mercúrio também é uma órbita mais achatada, né? Ou a órbita da Terra não é tão achatada assim, ó, 0,017, tá certo? Então, quanto mais achatada essa elipse, mais próximo de 1 é esse número. Olha aqui, uma excentricidade próxima de 1, olha só. Então, tem uma órbita bem excêntrica, bem achatada. Uma excentricidade próxima, uma excentricidade de 0, aí eu tenho uma circunferência. Então tá aqui para vocês entenderem mais ou menos, ó, Mercúrio, o centro da órbita, e onde está comparando, né? O Sol na órbita de Mercúrio, Sol na órbita de Vênus, Sol na órbita da Terra, já é bem próximo do centro. Sol na órbita de Plutão, já tem uma diferença considerável, tá certo? Só para vocês compararem aí. Segunda lei de Kepler, então o que foi que ele percebeu? Nas observações, ele notou o seguinte: tinha um determinado período, que era quando a Terra passava próximo à Terra, que ela dava uma acelerada. E quando a Terra passava longe da Terra, quando a Terra passava longe do Sol, ela caminhava mais devagar. Quando ela passava perto do Sol, ela dava uma acelerada, e longe do Sol, ela dava uma desacelerada, ela freava, ela ia mais devagar. Então ele percebeu o seguinte: essa órbita não pode ser circular. Se eu tenho velocidades diferentes da Terra de um lado e do outro, essas observações de Tycho Brahe eram muito caceteiras, velho. Então, se eu tenho uma diferença de velocidade da Terra de um lado e do outro, então essa órbita não pode ser circular, porque se essa órbita fosse circular, eu teria que ter sempre a mesma velocidade. Então, ele notou que essa órbita tinha que ser elíptica, abandonou as ideias dele da geometria plana e disse: não é possível que ninguém tenha pensado nisso antes. Pensaram, mas a galera não queria aceitar isso, né? Sei lá, aquele fervoroso em relação, aquele amor em relação à Igreja Católica que eu já tinha dito a vocês. Então, ele disse: essa órbita, ela é elíptica. Então, vou considerar isso como sendo a primeira lei e não a segunda. Então, a primeira lei, as órbitas são elípticas. Existe um ponto próximo, existe um ponto afastado. E aí ele disse: nesse ponto próximo, nesse periélio, a velocidade, e ó, no periélio, a velocidade do planeta aumenta, e no afélio, a velocidade do planeta diminui. Então, quando ele sai do periélio para o afélio, ele está freando, ele está desacelerando. Quando ele sai do afélio para o periélio, ele está aumentando sua velocidade, ele tem aceleração positiva, é um movimento acelerado. E como ele percebeu isso? Ele notou o seguinte: se eu pegar uma linha imaginária aqui, ó, vamos supor, isso aqui está bem exagerado, certo? Vamos supor que a Terra demorou
3 meses para sair daqui para cá, ou seja, uma estação, tá bom? Estação do ano. Demorou 3 meses para percorrer isso aqui. 3 meses. Tá bom? Se aqui ela demorou 3 meses para percorrer essa distância grandona vermelha aqui, ó, e aí ele foi e notou nas observações que a Terra também demorou 3 meses para andar desse outro lado aqui, ó. Então ele disse o seguinte: se aqui a Terra demorou 3 meses para andar isso tudo, e aqui a Terra demorou 3 meses para andar só esse pouquinho, é porque a velocidade desse lado no periélio tem que ser muito maior do que a velocidade desse lado no afélio. E notou outra coisa: para que isso seja verdade, para que ele consiga percorrer essas distâncias no mesmo intervalo de tempo, essas áreas aqui, ó, elas precisam ser iguais. Então ele disse o seguinte: se a área 1 for igual à área 2, então o tempo necessário para percorrer essas áreas são iguais. Ou seja, em uma estação do ano, a Terra vai andar muito mais desse lado aqui, ó, porque a velocidade é maior, do que desse lado aqui, onde a velocidade é menor. Porém, o tempo foi o mesmo. E para que isso ocorra, as áreas, se eu pegar uma reta imaginária até o Sol e traçar aqui a área que ela percorre, essa área azul tem que ser obrigatoriamente igual a essa área azul. Se eu estou falando de estações do ano, então essa área branca tem que ser igual a essa área branca e vão ser percorridas no mesmo intervalo de tempo. Então ele notou isso. Para que as velocidades sejam diferentes, tá? A velocidade de um lado é diferente da velocidade do outro lado. A distância de um lado, a distância percorrida de um lado é maior do que a distância percorrida do outro. Mas para que isso seja verdade, para que esses tempos percorridos sejam iguais, as áreas precisam ser iguais. Então, se eu pegar a horta terrestre e dividir ela em 6 partes iguais, em seis partes iguais, eu vou ter que a Terra ela vai percorrer essas 6 áreas iguais em intervalos de tempos iguais. Então, cada área dessa vai ser percorrida em 2 meses, certo? Então, a Terra percorre áreas iguais em tempos iguais. Essa é a segunda lei de Kepler, lei das áreas. Ó, é uma diferença pequena na velocidade. A velocidade no afélio, 29,3 quilômetros por segundo, tá certo, galera? Que, olha só, é 29.300 quilômetros por segundo. É a velocidade com que a Terra se move, bebê. É muita coisa. E no periélio, essa velocidade seria de 30.200 quilômetros por segundo. É uma diferença pequena, mas é uma diferença importante. Bem, galera, entenderam? Primeira lei, as órbitas são elípticas. Segunda lei, os planetas descrevem áreas iguais em tempos iguais. A velocidade no periélio é maior do que a no afélio. Por isso, ele consegue percorrer uma distância maior no periélio do que no afélio, no mesmo intervalo de tempo, já que as áreas são iguais. Dúvidas? Um exemplo aqui, ó. A figura ilustra o movimento de um planeta em torno do Sol. Se o tempo gasto para percorrer as áreas de A a B, de C para D e de E para F são iguais, se essas áreas são iguais, podemos apresentar, se os tempos são iguais para percorrer essas áreas, podemos considerar, então, que obrigatoriamente essas áreas também são iguais. Se os tempos para percorrer essas áreas são iguais, de acordo com a segunda lei de Kepler, obrigatoriamente essas áreas são iguais. Tranquilo, galera? Letra A. Aqui, ó. Considerando esse movimento aí, presta atenção agora. Presta atenção. Eu tenho, olha só, os tempos necessários para percorrer cada um dos trechos sombreados são iguais. Os tempos, se essas áreas são iguais,
os tempos necessários para percorrer essas áreas também são iguais, correto? A velocidade V1 é menor do que a velocidade V2. Vamos ver. Velocidade V1, velocidade V2. Errado. A velocidade V1 é maior do que a velocidade V2. No trecho GH, que é este daqui, trecho GH, a aceleração do planeta tem o mesmo sentido da sua velocidade. O planeta tem uma velocidade para frente e a aceleração dele é para frente ou é para trás? Ele está aumentando a velocidade ou ele está diminuindo sua velocidade? Ó, velocidade pequena para uma velocidade grande. Ele está aumentando, então a velocidade e a aceleração possuem o mesmo sentido. No trecho CD, a aceleração do planeta tem sentido contrário ao da sua velocidade. CD, ó. CD, velocidade para frente, e ele está freando, porque ele está diminuindo a sua velocidade. Então, aceleração para trás. Tá bom? Então, a aceleração tem sentido contrário. 16. As velocidades V1, V2 e V3 seguem a relação V1 maior do que V2, que é maior do que V3. Correto. Dúvidas? Terceira lei de Kepler. Essa lei, a galera não gosta muito dela por conta da conta, né? Mas é o seguinte. De acordo com as observações, essa lei é muito, muito foda. Porque de acordo com as observações, Kepler percebeu o seguinte. Rapaz, existia uma constante no universo. Os planetas, eles orbitavam o Sol de acordo com um valor em comum, que é chamado de constante, que é a terceira lei de Kepler. E ele percebeu o seguinte, se eu pegar o tempo que um planeta gira em torno do Sol, qualquer planeta, que é o chamado período desse planeta, se eu pegar o período desse planeta, que é o tempo necessário para ele dar uma volta em torno do Sol, né? Período que é o tempo de translação, ao quadrado, e dividir pela distância média desse planeta até o Sol, que é esse raio aqui, ó, o raio médio da elipse, ao cubo, isso aqui, gatos, vai me dar o mesmo valor para qualquer planeta. Se eu fizer essa conta, se eu pegar o tempo que a Terra demora para dar uma volta em torno do Sol, que é um ano, 300 em dias 365, dividido pela distância média da Terra, vai dar um certo valor. Se eu fizer essa conta para Marte, vai dar o mesmo valor. Se eu fizer essa conta para Vênus, vai dar o mesmo valor. Se eu fizer essa conta para Netuno, vai dar o mesmo valor. Então ele percebeu que isso é muito pau. Muito pau. Então ele percebeu o seguinte, existe uma coisa, as coisas existem de acordo, funcionam de acordo com uma lei. Tem uma regrinha que elas obedecem aí. Então ele percebeu o seguinte, se tudo é igual, eu posso igualar. Por exemplo, eu posso dizer que o tempo que a Terra demora para dar uma volta em torno do Sol sobre o raio médio ao cubo da Terra, é igual, porque é o mesmo valor, do tempo que Júpiter dá uma volta em torno do Sol, dividido pelo seu raio médio ao cubo. E aí eu posso fazer uma continha aqui, ó, sabendo o tempo da Terra e o raio da Terra, que já é conhecido, e sabendo o tempo que Júpiter dá uma volta em torno do Sol, eu conseguiria descobrir qual é a distância de Júpiter até o Sol. E foi assim que foi se calculando a distância dos planetas. Né? Eu sei 3 desses caras e descubro o 4º. Isso é muito massa, galera. Então, deixa eu botar aqui para vocês. Está aqui, né? Ó, o que é o raio médio. Existe uma distância menor, uma distância maior. O raio médio seria uma média dessas distâncias, tá certo? Como se fosse o meio dessa órbita aí. Então, olha só. Se eu pegar aqui, ó, o tempo que a Terra demora para dar uma volta em torno do Sol, dividido pela sua distância
vai dar essa conta aqui. Ó. Se eu fizer aquela conta, isso ao quadrado dividido por isso ao cubo, vai me dar este valor aqui. Se eu fizer essa mesma conta para Saturno, vai dar este valor. Para Mercúrio, vai dar este valor. Isso é muito legal, galera. E aí você pode igualar as equações e fazer a sua conta para encontrar o que você quiser. Depois eu vou fazer uns exemplos para vocês, tá? Então, a inclinação do eixo de rotação da Terra, eu já expliquei para vocês é o que dá as estações do ano, né? E os planetas, eles têm inclinações diferentes. Por exemplo, Mercúrio, a inclinação de Mercúrio é bem pequenininha, 0,1 grau. Já eu tenho Plutão com 120 e Urano com 98 graus de inclinação. Então, a inclinação dos planetas varia muito, tá certo? Então, algumas observações. As leis de Kepler são válidas para todos os corpos que orbitam um corpo central, tá bom? Ela não exclui a possibilidade de órbitas circulares, elas são válidas para satélites que giram em torno da Terra. E aí, como eu tinha dito para vocês anteriormente, para a Lua, o ponto próximo e o ponto afastado são chamados de apogeu e perigeu. E aí entra a lei da gravitação universal de Newton, né? Newton pegou todo aquele estudo e montou a lei da gravitação. E aí ele inclusive tem uma frase que diz: se eu consegui enxergar longe, é porque subi em ombros, me apoiei em ombros de gigantes, né? Então ele montou o seu estudo em cima de estudos de outros físicos gigantes que vieram antes dele. E aí ele fez a lei da gravitação universal. Ele diz o seguinte: qualquer corpo que possua massa, ele não definiu o termo gravidade, tá certo, galera? Ele não definiu. Mas ele disse que só os corpos sofreriam uma atração de natureza gravitacional. Qualquer corpo que possua massa atrai um outro corpo que possui massa, com uma força de natureza gravitacional. Então, nós em uma sala de aula, nós vamos nos atrair gravitacionalmente, né? Só que nós não saímos do canto, porque essa atração ela é muito pequena. Essa força gravitacional ela é muito pequena, tão pequena que o atrito do seu pé com o chão impede que você saia do canto. Mas se a gente pudesse ir para longe, num canto onde não exista gravidade de nenhum outro corpo forte influenciando no movimento, e ficássemos todos próximos uns aos outros, daqui a pouco nós iríamos um de encontro ao outro, né? Só por conta dessa força gravitacional, que foi esta equação que Newton propôs. Ó. Todo corpo que possui massa, então aqui a massa do corpo 1, massa do corpo 2, eles são atraídos gravitacionalmente em um par de ação e reação. Isso é importante. Ó, a Terra atrai a Lua, reação, a Lua atrai a Terra. Com a mesma força, tá certo, galera? Com a mesma força, só que em sinais contrários. Então, duas pessoas, elas também se atraem gravitacionalmente, né? Só que essa força, ela é tão pequenininha que a gente não consegue sentir essa força de natureza gravitacional. Tudo bem, galera? E ela é dada por esta equação, onde esse Gzão aqui, ó, ele é a constante da gravitação universal e vale 6,67 vezes 10 a menos 11. M1 é a massa do corpo 1, M2 é a massa do corpo 2 e R é a distância entre eles. R é a distância entre eles. Ok? Esta é a lei da gravitação universal de Newton. Então, de acordo com a lei da gravitação, o Sol, por ter uma massa muito, muito grande, ele tende a atrair os planetas em sua direção. E aí eu falei para vocês aquela coisinha. A inércia do Sol é muito maior do que a inércia dos outros planetas. Então, o centro de massa desse sistema está no Sol, né? O Sol, se juntar todos os planetas, a massa do Sol ainda é muito maior do que a massa deles. É por isso que eles giram em torno do Sol e não o contrário. Quanto mais próximo do Sol, maior é a velocidade do planeta, maior a velocidade necessária do planeta para ele conseguir escapar da atração gravitacional do Sol.
menor é o tempo que ele demora para girar em torno do Sol também, e maior é a velocidade com que ele gira em torno do Sol, nessa velocidade de translação. A densidade de um planeta também influencia na sua rotação. Quanto mais denso for um planeta, mais lento, menor é a sua velocidade. Tudo bem, galera? Então aqui eu tenho, ó, a Terra atrai a Lua atrai a Terra. Essas forças são iguais porque elas constituem um par de ação e reação. Isso é importante, viu, galera? Importante. Embora a massa da Terra seja muito maior do que a da Lua, elas se atraem com a mesma força. E aqui eu tenho o campo gravitacional. O campo gravitacional, como é que se calcula o valor da gravidade? Quando eu tenho aqui qualquer corpo, está aqui a Lua. A Lua, ela sofre uma atração, uma força de atração gravitacional, e a Lua atrai a Terra também. Beleza? Se eu botar aqui pertinho da Terra esse corpo, ele sofre uma força de atração gravitacional. A Terra também atrai ele. Só que essa força aqui, nós chamamos ela de força-peso. Então, essa força gravitacional aqui embaixo, nós chamamos ela de força-peso. O que é a força gravitacional? Está aqui a equação. O que é a força-peso? Está aqui a equação. Onde eu quero chegar aqui? Eu vou mostrar para vocês o seguinte. A gravidade de um planeta não depende da massa dos corpos. Não depende da minha massa, não depende da sua massa. Porque elas se anulam aqui, ó. A minha massa se anula. E só sobra a massa da Terra. Então, a gravidade da Terra, por exemplo, ela depende da constante da gravitação universal de Newton, da massa da própria Terra e da distância de onde você está até o centro da Terra, né? Se você está na superfície da Terra, essa distância vale o raio da Terra. Se você começa a subir, quanto mais distante, quanto mais alto você vai, menor é o valor da gravidade terrestre. Tá certo? Quanto mais alto, menor a gravidade. Isso é fácil de entender. Só que tem uma coisa importante. Um erro que a galera costuma cometer, dizendo que a gravidade lá em cima é zero. A gravidade é o que mantém os objetos presos girando em torno da Terra. Se não existir gravidade, os planetas não vão ficar presos em volta da Terra, eles vão embora. Então existe gravidade, só que essa gravidade é muito menor, porque esse valor aqui agora vai ser muito maior. Então eles são inversamente proporcionais, tá bom? E aí tem uma coisa importante, né? Como a Terra ela é um pouco achatada, vou exagerar aqui, ó, essa distância na linha do Equador, ela é muito maior do que, eu vou botar aqui um Rzinho, essa distância nos polos. Como a gravidade depende inversamente desse raio, quando o raio é grande, a gravidade é pequena. Quando o raio é pequeno, a gravidade ela é grande. Então, a gravidade aqui nos polos, ó, ela é maior do que a gravidade aqui na linha do Equador. E aí tem uma coisa importante. As bases de lançamento de foguete, elas são próximas da linha do Equador. O mais próximo da linha do Equador possível. Por quê? Porque eu tenho uma menor gravidade. Além disso, quando a Terra está girando aqui em alta velocidade, por inércia, os corpos tendem a ser jogados para fora, né? O que não acontece no polo. Então, isso já ajuda mais no lançamento, ajuda também no lançamento do foguete, né? Essa força fictícia chamada de centrífuga que tende a jogar os corpos para fora, que na verdade é a inércia. Beleza? Ó, se eu pegar um astronauta, se um astronauta conseguisse ir a uma distância de 26 mil quilômetros, ele ainda sentiria um campo gravitacional da Terra de 0,7, né?
A Estação Espacial Internacional, ela está numa distância de 400 quilômetros de altura. Não é muito longe não, galera. É bem pertinho. Ó, se eu fosse a 13 mil, eu ainda sentiria 2,5 a gravidade da Terra, metros por segundo ao quadrado. Aqui embaixo ela vale 9,8. A gravidade da Lua vale aproximadamente 1,6 metros por segundo ao quadrado. É muito pequena comparada com a da Terra. Então, quando o astronauta está na estação espacial, ele sente ainda um campo gravitacional forte da Terra, viu, galera? Então, aqui, ó, tem uma tirinha só para tirar onda, né? Ó. O astronauta na Lua, aí vai no banheiro dar uma barrigada, né? Estou me sentindo tão leve. 2 sentidos. Leve, que ele botou o barro para fora, e leve porque a gravidade da Lua é muito menor, né? E aí ele tem o peso dele vai ficar muito mais leve. E ele consegue, inclusive, dar pulos maiores. Se vocês já viram vídeos dos astronautas na Lua, eles caem bastante, porque eles não conseguem andar, até se acostumarem com a gravidade menor, eles caem muito, tropeçam facilmente, né, e levantam também com muita facilidade. Para um corpo sair da Lua é muito mais fácil, porque a gravidade é muito pequena, então não precisa ter muito combustível. Então o foguete, quando pousa na Lua, ele não precisa ter muito combustível para sair, ele já pousa só com um pouquinho, né? Não precisa ter tanto combustível. Aqui tem a gravidade, ó, a gravidade em alguns planetas, inclusive no Sol, 274 metros por segundo ao quadrado, aqui na Terra, aqui na Lua, né, aproximadamente 1,7, botei 1,6, né, ó. Saturno, Netuno, Urano, Júpiter, né, eu tenho as gravidades dos planetas aí. E aqui é uma comparação com a massa da Terra, tá? Ó. Se a massa da Terra vale 1, a massa do Sol vale isso daqui, né? Comparando com a da Terra. A de Saturno, 95, a de Júpiter, 318, vezes maior do que a da Terra. E aí tem uma tirinha, ó, Garfield, né? Garfield, você está muito gordo. Estou ouvindo. Quero que você perca peso, ouviu bem? Falou. Se aonde você vai? A um planeta cuja gravidade seja menor. Ele está certo? Está. Porque se é para ele perder peso, ele tanto pode perder massa, como pode diminuir a gravidade. Ele não quer perder massa, ele não quer emagrecer, ele quer perder peso. Então ele vai para um local onde a gravidade é menor. Aqui eu tenho as marés, né? As marés. Vocês que moram na praia, né, no litoral, eu moro no litoral, vocês já perceberam que as marés, elas variam durante um dia. Essas marés, elas variam de aproximadamente 6 em 6 horas. Então, tenho marés que variam de 6 em 6 horas. E para formar um dia, então, eu tenho 4 marés variando de 6 em 6 horas. Como assim? Eu tenho uma maré alta, aí passa 6 horas, aí eu tenho uma maré baixa, passa 6 horas, maré alta, passa 6 horas, maré baixa. Então, eu tenho maré alta, maré baixa, maré alta, maré baixa. Intercalando, né, entre si. Quem é o principal responsável por isso? A Lua. A presença da Lua no movimento de rotação da Terra é o responsável pelas marés. Por exemplo, está aqui o Sol está aqui, ó, essa parte aqui, Sol. Está aqui a Terra, beleza? O Sol, a força de atração do Sol produz uma marezinha também, só que essa maré é pequena. A maré que a Lua produz é maior. Então, por exemplo, está aqui o Sol, está aqui a Lua. Quando a Lua está aqui, a força gravitacional, né? Nesse caso, nós vamos chamar de força de maré da Lua. A Lua atrai a Terra atrai a Lua. Só que a Lua não consegue puxar a Terra, então ela puxa sua água. Então ela puxa a água da Terra tanto para cá, por inércia, essa água também vai para trás. Então a água da Terra, que está aqui no meio, faz isso, para frente e para trás, que é isso daqui, ó. Quando a Lua, digamos Lua cheia, a Lua está aqui, ó, então a maré, ela aumenta muito nessa direção e nessa direção.
Porque além de se somar a maré da Lua, que é essa azul, também se soma a maré do Sol, que é pequenininha, mas vai somar e vai me produzir uma maré muito maior. Aí preste atenção. Tá aqui, ó, Sol e Lua, a Terra aqui no meio. Então tem uma maré grande. A Terra começa a girar. Conforme a Terra gira aqui, o Sol e a Lua estão aqui parados. Só a Terra que está girando durante um dia. Então eu estou aqui, ó. Na hora que a Terra gira, eu venho para cá, ó. Aqui estava maré cheia. A Terra girou, eu vim para cá. Então eu estava com maré cheia. Conforme a Terra foi girando, eu vim para uma maré baixa. Aí, se eu ficar parado aqui de novo, a Terra vai girar mais um pouquinho, vai vir para cá. Maré cheia novamente. Girou, maré baixa. Girou, maré alta. Até o Sol e a Lua estão parados. A Terra está girando. Conforme ela vai girando, eu vou obtendo marés altas e baixas. Alta e baixa, alta e baixa. Dos dois lados. Esses dois lados experimentam marés altas. Esses dois lados aqui experimentam marés baixas. Então, ó, entenderam? Tá aqui, ó. Tô aqui, ó, maré alta. Vim para cá, maré baixa. Aí girei de novo. Para cá, maré alta. Para cá, maré baixa. Isso a Terra tá girando. Quando é lua cheia, que a lua tá alinhada com o Sol, ou lua cheia ou lua nova, que é quando tá a lua e o Sol durante o dia no céu, eu tenho grandes marés, porque essas marés se somam. Os pescadores gostam de sair para pescar na lua cheia, porque dá mais peixe, porque a maré está maior, e porque tá claro, né? A noite fica muito clara por conta da luz da lua. Na lua nova, eles não saem para pescar porque não tem lua, tá escuro, né? Tá muito escuro. Então não é legal, é muito perigoso, né? Para eles saírem na total escuridão. Quando é nas outras fases da lua, ó, eu tenho lua crescente e lua minguante em posições diferentes do Sol. Então, digamos que eu esteja aqui, ó, paradinho nessa posição aqui, ó. Eu estou experimentando a maré do Sol, só que é pequena, eu estou com maré baixa. Quando a Terra girar durante 6 horas que eu chegar aqui, ó, a maré vai estar cheia. A Terra girou de novo, chegou aqui, ó. Aí eu vou pegar a maré baixa. Girou de novo, chegou aqui, maré cheia. Girou de novo, chegou aqui, maré baixa. Isso durou um dia. Tudo bem, galera? Essas marés duram mais ou menos 6 horas, intercaladas de 6 em 6 horas. Dúvidas? Professor, Diga. essa diferença de maré alta e de maré baixa, além de causar uma interferência física, né, no mar, também causa uma interferência na vida animal local, né? Tipo, os animais passam a se adaptar a essas alterações, tipo, tá maré baixa e tal. Eles passam para um lugar que a maré está um pouco mais alta. Também ocorre essa interferência? Não sei, dos peixes pode. Em relação aos peixes, né? No ambiente marinho, né? Porque eu vou ter mais alimento, né? Já que eu tenho uma maré mais alta, então a tendência é que tenha mais peixes, entendeu? Mas, não sei, em relação à Terra, não. Agora tem que ter um cuidado, né? Isso não interfere, por exemplo, na gravidez das mulheres. Nascem mais meninos na lua cheia. Por conta que a força de maré da lua puxa a água da barriga da mulher. Isso não tem nada a ver, tá? Porque se fosse assim, essa maré cheia, essa força de maré, ela iria produzir maré cheia em açudes, em lagoas, mas não existe lagoa enchendo para um lado ou para o outro, ou um açude ou uma represa enchendo mais para um lado do que para o outro durante a presença da lua, né? Então, essa lua ela não interfere no nascimento das crianças. Mas realmente nasce mais crianças. Já tem um estudo que foi feito mostrando que não existe comprovação nenhuma. O cara foi no hospital e viu que não tinha nada a ver, inclusive nasceu mais criança, eu acho que na lua nova. Então, é uma coisa bem aleatória, não. A presença da lua não tem nada a ver. Você pode lavar os cabelos, viu, menino? Não tem nada a ver, tem um bocado de crenças que se cria por conta da presença da lua. Deixa eu só falar mais uma coisinha aqui, ó. 2 coisinhas. Aqui para calcular a velocidade de um satélite quando estiver em órbita, tá? Usa-se essa equação.
E aqui é a velocidade de escape. Para poder um foguete, por exemplo, sair da Terra, ele tem que ter uma velocidade mínima. E essa velocidade de escape, ela depende da gravidade do planeta, né? Depende da massa do planeta, ó, e depende do raio do planeta. Depende da densidade desse planeta, do campo gravitacional. Se eu lançar um foguete com a velocidade menor, por exemplo, de 8.000 quilômetros por segundo, 8.000 quilômetros, é coisa demais, gente. Ele não consegue sair. Se você tirar com uma arma para cima, a bala volta, porque o campo gravitacional puxa ela de volta. Para que essa bala consiga sair, no caso aqui, ó, desse meu canhão, se eu tirar com uma certa velocidade, ele vai cair aqui. Se eu botar mais velocidade, ele vai cair aqui. Se eu botar mais, ele vai cair aqui. Se eu botar muita velocidade, ó, ele vai entrar em órbita. Se eu botasse uma velocidade maior ainda, ele sairia do campo gravitacional da Terra. E para isso, ele teria que ter uma velocidade mínima de 11,2 km por segundo, uma velocidade altíssima. Altíssima. Na Lua, como o campo gravitacional da Lua é muito pequeno, a massa é pequena, a velocidade para sair da Lua é muito menor. Então, se eu atirar com uma arma na Lua, a bala vai embora, né? Quer dizer, eu acho que vai embora. Porque o campo gravitacional da Lua é muito pequeno, né? Já na Terra, para tirar um corpo da Terra, eu tenho que colocar uma velocidade muito alta. Tá bom, galera? Então, no desenho, quando eu tenho Flash, quem assiste Flash seriado, que ele se move a velocidade próximas à da luz, ele se move na velocidade da luz. Fisicamente, seria impossível, porque ele entraria em órbita. Ele sairia da Terra, na verdade, correndo a uma velocidade altíssima. Dependendo da velocidade, ele entraria em órbita, começaria a flutuar ao redor da Terra, e numa velocidade maior ainda, ele sairia da Terra, né? Ele pegaria o beco, ele sairia como um foguete saindo para fora do campo gravitacional da Terra, né? Por conta da sua altíssima velocidade, que é essa velocidade de escape. Aí tem uma coisa importante, de acordo com essa equação aqui, quando eu tenho uma estrela, quando uma estrela morre, e ela tem, por exemplo, 20 vezes o tamanho do Sol, ela tem uma massa muito grande, né? Quando essa estrela morre, ela vai comprimindo, o seu campo gravitacional vai comprimindo a sua própria massa, e ela vira o que nós chamamos de buraco negro, que é uma estrela 20 vezes maior do que o nosso Sol, que virou essa massa todinha passou a caber, por exemplo, em uma bolinha de 500 quilômetros de diâmetro. 500 quilômetros de diâmetro, galera. Digamos que essa estrela 20 vezes maior do que o nosso Sol passou a caber no mapa do nosso estado. Então, é uma coisa muito pequena. Agora, imagina essa estrela gigantesca que passou a ocupar um volume tão pequenininho. O campo gravitacional dela ficou altíssimo agora. Olha só, o raio dela agora é bem pequenininho, mas a massa dela é gigantesca. Então, essa velocidade de escape, ela fica altíssima, galera. E aí, nessa estrela, que virou agora uma bolinha sem luz, porque ela acabou a energia dela, e aí por que chama-se buraco negro? Porque eu tenho um pontinho de 500 quilômetros sem energia, no espaço, preto, não tem mais luz, você não consegue ver. E as pessoas, os astrônomos, os cientistas começaram a ver que corpos eram atraídos para esse buraco, porque eu não via nada ali. Então era um buraco, e aí chamaram de buraco negro. Só que, na verdade, é uma estrela que morreu, então tem massa ali. O povo acha, se eu entrar no buraco negro, eu vou para outra dimensão. Se você entrar no buraco negro, você morre, porque é uma estrela que morreu e tem um pontinho ali, que o campo gravitacional é tão grande, que você vai ser esmagado, né? Se você entrar ali. E aí, o que tem de interessante? A velocidade de escape desse buraco negro é altíssima. É tão grande, que é maior do que a velocidade da luz. Ou seja, mesmo se eu conseguisse pousar num buraco negro com uma nave que viajasse na velocidade da luz, eu não conseguiria sair, porque ele não ia deixar, ele ia me puxar de volta. É por isso que diz que nem a velocidade, nem a luz escapa de um buraco negro. Porque para sair, a velocidade de escape teria que ser maior do que a velocidade da luz, e até agora não temos nada que viaje mais rápido que a velocidade da luz. Por isso que nem a luz escapa de um buraco negro.
bem rapidinho, só a sensação de imponderabilidade. Como eu disse a vocês, lá na estação espacial, que está a 400 quilômetros de distância, a gravidade ela vale aproximadamente 8,3 metros por segundo ao quadrado. É uma gravidade alta, galera. Muito alta. É 8,3. Então, quando a galera diz, gravidade zero. Não existe negócio de gravidade zero, não. A gravidade lá é alta, muito alta. O que acontece é o seguinte, a galera tem a sensação de ausência de peso, porque quando você está em órbita, eu já disse para vocês na aula passada, a estação espacial, ela quer sair da órbita terrestre, só que ao mesmo tempo a Terra atrai ela, isso faz com que ela mude sua direção e venha para cá. E aí ela quer sair e a Terra atrai ela e ela muda sua direção. Isso é como se ela estivesse constantemente caindo em direção à Terra. Então essas pessoas elas estão experimentando a todo momento uma queda livre. E quando os corpos estão em queda livre, eles ficam flutuando. E essa sensação é chamada de imponderabilidade. Então as pessoas elas estão sentindo uma sensação de ausência de peso, que dá-se o nome de imponderabilidade, por conta que os corpos estão constantemente caindo em queda livre. Beleza, galera? E eu tinha dito isso para vocês. E para finalizar, satélites geoestacionários. Existem satélites de telecomunicação, satélites de telefonia, satélites de TV, né? Eles ficam praticamente parados em relação à Terra, porque, imagina, você tem que fazer uma ligação e você só conseguiria fazer essa ligação quando o satélite passasse em cima de você que está aqui, ó. Você tem que mandar esse sinal para o satélite devolver. Por exemplo, a TV, quando eu tenho o delay, que o cara manda o sinal para o satélite e o satélite devolve para a emissora. Demora um certo intervalo de tempo. Imagina se o cara está só lá com o correspondente que está na Europa, e aí o cara diz, o satélite acabou de passar, a gente vai ter que esperar agora o satélite voltar para a gente poder falar com a emissora de novo. Chegou, vai, manda o sinal, volta rapidinho. Então não dá. Qualquer momento que o cara quiser falar com outro cara que está na Europa, ele consegue, porque eu tenho o satélite sempre posicionado ali em cima. Esses satélites são chamados de estacionários. Eles demoram para orbitar a Terra 24 horas, que é exatamente o tempo que a Terra demora para girar em torno de si mesma. Então, na hora que a Terra gira, eles estão girando aqui parados em cima da Terra, né? Então, eles demoram o mesmo intervalo de tempo. São chamados satélites geoestacionários, são satélites de telecomunicação. Eles precisam ser posicionados em uma certa altura, porque se você colocar eles numa altura menor, eles vão girar mais rápido. Se você colocar numa altura maior, eles vão demorar mais para girar. Então, existe uma certa órbita para colocar eles, e eles vão ficar sempre paradinhos naquela posição. Ok, galera? Demorei mais hoje para poder dar essa aulinha, porque tem muita coisa para falar. E termino com essa imagem, que a galera imaginava que existia um cinturão de estrelas fixas, o firmamento, e aí nessa imagem o cara mostra que existe muito mais coisa além do firmamento, né? Que o universo não se limitava àquele modelo geocêntrico, com as estrelas paradinhas e fixas ali, e que o universo ele é gigantesco e infinito. Valeu, galera? Alguma dúvida, alguma pergunta? Se não, um abraço, fiquem com Deus, cheiro no coração de todos. E até a próxima sexta-feira. Um beijo, gato.